Olá pessoal, continuando, vamos ver as propriedades operatórias dos logaritmos, tá? A gente já viu lá a parte inicial, tá? E começando a engatinhar nos logaritmos, agora a gente vai seguir, tá? Em frente, tá? Então, as propriedades operatórias. Primeira propriedade é que o produto eu posso transformar numa soma, tá? Ok? Seria isso aqui, tá? Quando eu tenho um logaritmo numa determinada base, e eu tenho um produto de dois fatores aqui, eu posso converter no logaritmo, tá? Na mesma base, tá? Do m, que é o primeiro número, somando com o logaritmo de mesma base do segundo número, que é o n ali, tá? Então, log de a, do produto m vezes n, eu posso converter numa soma de dois logaritmos, tá? Que é o logaritmo do primeiro somando com o logaritmo do segundo, ok? E a gente pode ter também três números, tá? Ou seja, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5, por exemplo, tá? Então, a gente teria aqui, eu posso converter esse produto em logaritmo do m, mais o logaritmo do n, e mais o logaritmo do p, tá? E mesma base A aqui, ok? Então, aqui vamos ver como é que isso funciona, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, essas informações, esses logaritmos decimais, tá? Isso aqui a gente pode conseguir numa tabela de logaritmos, com todos os valores, ou numa calculadora, mas a gente está considerando que a gente está fazendo algum exercício que a gente não dispõe, tá? De máquina, né? Então, não dispõe de tabela, a gente só dispõe de alguns dados e a partir desses dados a gente consegue combinar, tá? Multiplicar, e a gente consegue deduzir outros valores que são da família ali, vamos dizer, tá? Então eu posso, por exemplo, sabendo esses logaritmos, o de 2, o de 3, o de 5, o de 7, eu posso calcular alguns que eu obtenho multiplicando eles entre si, tá? Então, por exemplo, eu posso calcular o de 6 sabendo esses valores aqui. É só eu analisar como eu obtenho 6 multiplicando dois desses números. Não é obrigado a usar todos, tá? Eu tenho que usar o que eu preciso, né? Então, se eu multiplicar 2 por 3, eu consigo 6, né? Então, eu posso escrever que o logaritmo de 6 equivale ao logaritmo de 2 vezes 3. Como aqui é um produto, tá? Um produto, converte para soma. Então eu posso escrever que isso é o log do primeiro, que é o do 2, somando com o log do segundo, que é o 3. Então, mesmo não tendo na tabela, eu posso concluir, tá? E posso descobrir qual é o do 6. É só fazer a soma desses dois valores, do 0,3010 no 0,4771, eu vou achar 0,7781, então o logaritmo do 6 vale 0,7781, tá? A calculadora a gente consegue esse valor, isso aqui a gente está aproximando, tá? Com casos, tá? Isso aqui na verdade na calculadora dá um número mais longo, tá? Segunda propriedade é que quociente cai para subtração. Tá? Então veja bem que produto reduz a soma e quociente reduz a subtração. A gente baixa o grau de dificuldade, tá? De produto, em vez de multiplicar eu somo, em vez de dividir eu subtraio. Tá? Isso é uma característica do logaritmo. Então seria isso daqui, o logaritmo do A, do m dividido pelo n, tá? Eu posso converter no logaritmo do m menos o logaritmo do n. Então, veja bem que aqui produto vira soma, divisão vira subtração, ok? E eu posso ter também combinação do produto com a divisão, tá? Dessa forma aqui, por exemplo, o logaritmo na base A de m vezes n dividido por p. Então, a gente pode dizer que é o logaritmo do m mais o logaritmo do n, já que aqui é um produto, tá? Recai a regra de cima ali, tá? E menos o do p, que é o que está dividindo aqui, tá? Então, o log na base A de m vezes n dividido por p é o log do m mais o log do n e menos o log do p em mesma base aqui, ok? Por exemplo, eu vou utilizar aqui, calculando, por exemplo, o logaritmo de 3,5.
Então vamos ver ali o que eu posso fazer para conseguir multiplicando ou dividindo, achar 3,5, usando esses fatores aqui, tá? 2, 3, 5 e 7. Tá? Não dá para multiplicar, né? Porque 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 7 é 14, eu vou ter que pensar na divisão. Então, se eu dividir aqui 3 por 2, dá 1,5, mas se eu dividir 7 por 2, dá 3,5. Então, eu posso dizer que o log de 3,5 equivale ao log do 7 sobre o 2, ou seja, 7 dividido por 2. Como aqui é divisão, tá? Cai a subtração. Então, isso vai ser o log do 7 menos o log do 2. Tá? Buscando lá na tabela, é só fazer a conta lá do log de 7, que é 0,8451, subtraído de 2, que é 0,3010, a gente consegue 0,5441, que é o logaritmo do 3,5. Ok? Um outro exemplo, ainda em cima dessa propriedade, é que eu quero calcular o log de 2,1. Então, vamos pensar como conseguir 2,1 multiplicando, dividindo, ou os dois, tá? Ou misturando multiplicação e divisão, eu consiga achar 2,1. Então, eu posso aqui, por exemplo, multiplicar 3 vezes 7 dá 21. É um caminho, né? Já é uma pista. Só que para chegar no 2,1, eu tenho que pegar o 21 e dividir por 10. Então eu posso escrever que o log de 2,1 é o log de 3 vezes 7 divididos por 10. Tá? Ou seja, 21 dividido por 10, 2,1. Tá? Por que isso? Porque o de 10, apesar de não estar aqui na tabela, a gente sabe qual é o de 10, tá? Ok? Inclusive nos exercícios, a maioria dos exercícios de problemas, que envolve o logaritmo decimal de base 10, tá? Eles informam o log de 2, o de 3, o de 5, quanto necessário, mas o de 10 eles deixam escondido, tá? Porque é trivial, tá? A gente sabe quanto que ele vale, a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Então eu vou transformar esse aqui, como 3 vezes 7 está multiplicando, eu vou transformar em log do 3 mais o log do 7, que é o produto, né? E como o 10 está dividindo, fica menos o log de 10, ok? Então essa segunda regrinha aqui, tá? Do quociente que eu estou usando. Então vamos fazer as operações, pegar o log de 3 somar com o log do 7, tá? Então é do 3 somando com o do 7, a gente consegue 1,3222, tá? Agora o log de 10 não é informado porque é trivial, tá? A gente diz que é trivial porque a base do log ali é 10, e a gente sabe lá que log na base 10 de 10 vale 1, né? A base é igual ao logaritmando, tá? Ok? Então o log de 10 vale 1, como esse valor é considerado, tá? Trivial, ou seja, é de fácil, né? De fácil dedução, ao contrário desses aqui, né? Isso aqui a gente pode concluir que vale 1, os outros não, né? Teria que buscar valor em tabelas, tá? Ou calculadora, mas do 10 não, do 10 a gente sabe que é 1, tá? Então, normalmente eles não informam isso em problemas, tá? A gente tem que deixar isso na manga, que não falou de 10, a gente bota aqui 1 lá, tá? Então, nesse caso, como a gente quer o de 2,1 e não o de 21, que seria o de 3 mais de 10, nós vamos ter que subtrair 1 aqui, tá? Então, tirando 1, fica 0,3222, tá? E esse vai ser o logaritmo do 2,1, ok? Tá? Outra propriedade é potência cai a multiplicação. Então, veja que caiu o grau aqui, tá? Potência caiu para multiplicação, tá? Reduziu ali a dificuldade, né? Essa aqui diz o seguinte, que se eu tenho um logaritmo na base A do número B elevado a um expoente n, eu posso jogar esse n para frente aqui multiplicando, tá? Ou seja, log na base A de B elevado a n é a mesma coisa que n vezes o log na base A de B, que é esse log que tem aqui, tá? Ou seja, a gente faz esse tipo de trabalho aqui, tá? Pega o n e joga ele para frente aqui, tá? A gente vai usar isso aqui muito, tá? É bastante usado, tá? É um dos mais utilizados em resolução de problemas de funções, tá?
envolvendo logaritmos, tá? Por exemplo, aqui vamos ver, eu quero calcular, por exemplo, o log de 32 e eu só tenho só esses valores aqui informados, tá? Então, se a gente fizer a decomposição do 32, né, por 2, né, por 2, por 2, a gente vai ver que dá 2 elevado à quinta. Então, a gente pode escrever que o log de 32 equivale ao log do 2 elevado à quinta, que 2 elevado à quinta é o mesmo que 32. Tá? Como eu tenho um log, tá? E aqui tem o logaritmando elevado a um expoente, eu posso utilizar essa propriedade aqui da potência virar multiplicação. Então, posso passar o 5 multiplicando o log de 2, tá? Fica 5 vezes o log de 2. E eu posso achar o valor, porque eu sei que o log de 2 vale 0,3010. Então, é só multiplicar 0,3010 por 5, eu consigo achar 1,5050, que é o log do 32. Tá? Então, estou na calculadora, log 32 igual, dá esse valor aqui, tá? Arredondado. Tá? A outra propriedade é o conhecido como cologaritmo, tá? que diz o seguinte, que o cologaritmo, tá? O colog de A na base B, equivale ao logaritmo do A de 1 sobre B, ou seja, fica invertido, tá? Ou seja, em vez de B, a gente faz uma inversão, que seria B sobre 1, né? A gente troca aqui, joga o 1 para cima e o B para baixo, ok? Então, e troca para colog, tá? Então, o cologaritmo na base A de B é a mesma coisa que o logaritmo na base A de 1 sobre B. Esse valor que tiver aqui, tá? E isso é igual a menos, tá? O logaritmo na base A de B. Tá? Isso aqui é o cologaritmo, tá? Também usado com frequência, tá? Vamos ver como é que funciona, que não é tão complicado. Isso aqui é um pouquinho mais de enroladinho, mas é fácil de pegar, tá? A gente pode utilizar essa propriedade do cologaritmo toda vez que a gente quer calcular o logaritmo e aqui tem uma divisão, tá? E que aqui em cima o numerador é 1. Tá? A gente poderia até utilizar esse aqui, tá? Eu usando 1 e n, tá? Fazendo log de 1 menos o log de 5, tá? Mas essa propriedade do colog ela é mais rápida, tá? É só ver que toda vez que tiver 1 sobre um número, a gente pode converter em menos o log desse número aqui, tá? Denominador, tá? O log de 1 sobre 4, eu posso converter em menos o log do 4, tá? É só pegar esse valor, passar para cima e dar o sinal de menos aqui. Coisa bem rápida, tá? Então, nesse caso ali, como eu sei que o log de 5 vale 0,6990, o menos log de 5 vai ser menos 0,6990, tá? Só trocar o sinal ali, tá? Ok? E a última é essa da propriedade, essa aqui da mudança da base, tá? Eu posso pegar um logaritmo, é, numa base, nesse caso uma base A, e converter em qualquer base que eu precisar, por alguma razão, tá? Da seguinte maneira, se eu quiser converter para a base C, por exemplo, fica logaritmo na base C do B sobre o logaritmo da base C do A. Ou seja, aqui fica um log, tá? De mesma base, tá? Embaixo e em cima, e aqui a gente pega o B, fica em cima, e o A fica embaixo. É só colar daqui e jogar para cá, tá? Eu posso passar para log da base 10, por exemplo, tá? Log da base 2, passar log para a base 10, tá? Então, um exemplo aqui, tá? Que eu posso utilizar, tá? Em mudança de base, isso aqui vai acontecer mais em equações, tá? O maior uso é quando a gente tem equações que estão em bases diferentes, a gente tem que passar para uma mesma base, tá? Mas é importante saber. Então, aqui eu posso, por exemplo, precisar calcular o logaritmo na base 2 de 5, tá? Então, eu posso aqui, sabendo esses valores aqui de base 10, eu posso converter de base 2, converter para base 10, tá? De que maneira? Daquela maneira ali, tá? Fica o log na mesma base, de 10 e de 10, né? E aqui eu coloco o 5 em cima e o 2 embaixo, tá? Fácil de memorizar isso. Então é só dividir o log de 5
tá? Que é o 0,6990, e dividir pelo de 2, que é 0,3010. Fazendo lá a divisão, que é até meio chatinha de fazer, a gente vai conseguir encontrar 2,3222, e esse aqui é o logaritmo, tá? Do 2, tá? Do 5 na base 2, ok? Então, sabendo alguns logaritmos, eu consigo, com as propriedades operatórias, descobrir vários, tá? Daquela família, tá? Ok? Aqui eu poderia achar o de 15, por exemplo, porque eu sei que é 3 vezes 5. Tá? Achar o de 14, 2 vezes 7, achar vários valores que são é, resultado de multiplicação e divisão deles entre si. Ok? Então aqui eu vou deixar aqui um resumo, né, que a gente viu ali atrás, tá? O produto, tá? Qual é a regra do produto, qual é a do quociente, qual é a da potência para multiplicação e do logaritmo, tá? Tirei ele da base, tá? A gente não vai utilizar nesse caso aqui, para a gente fazer uns exercícios, tá? Só para a gente dar uma treinada e naquele raciocínio lá de como obter um logaritmo sabendo, tá? Alguns valores, tá? De alguns conhecidos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui eu quero calcular o logaritmo, tá? Em função do log de 2, de 3 e de 10, tá? Significa que eu vou ter que escrever, tá? Usando esses log, tá? O log de 2, o de 3 e o log de 10. E eu não quero calcular aquele decimal não, só representar, tá? Como é que ficaria a operação. Se fosse o caso de calcular, a gente calcularia depois em separado, tá? Mas eu quero só descobrir de que maneira eu consigo achar 0,6 usando esses caras aqui, tá? O 2, o 3 e o 10, ok? Então, vamos lá. O 0,6, como é que eu posso, utilizando 2, 3 e 10, tá? 2, 3 e 10, eu consegui 0,6, tá? E a ideia do exercício é a gente treinar aqui, tá? Então, eu posso, por exemplo, multiplicar 2 vezes 3, que é 6, e se eu dividir 6 por 10, eu consigo 0,6, né? Então, eu posso escrever que o log de 0,6 é o log de 2 vezes 3 dividido por 10. Tá? Então, a gente vai representar agora pelas propriedades ali. Isso vai ficar o log de 2, mais o log de 3 e menos o log de 10. Tá? Ou seja, aqui eu não quero usar aqueles valores, tá, de tabela, eu quero só descobrir o que eu faria, tá? Para descobrir caso fosse preciso, caso fosse dado, tá? Aqui, como o log de 10 é 1, tá? A gente poderia até colocar aqui menos 1, tá? Ok? Mas vamos deixar assim para a gente treinar só. A ideia é só a gente treinar como conseguir esses números, tá? Utilizando esses aí, tá? Agora o log de 1,2, né? Eu posso escrever, trabalhar no 12 aqui, tá? Normalmente quando é decimal, a gente esquece a vírgula e trabalha o inteiro, depois a gente pensa no 10, tá? Então vamos considerar 12. Como é que eu posso escrever 12 multiplicando esses números aqui, tá? Posso usar mais que uma vez, tá? Então eu posso fazer 2 vezes 2 e vezes 3, ou seja, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Então eu consigo 12, tá? 2 ao quadrado vezes 3, tá? Que é 2 vezes 2 vezes 3. E para chegar depois nesse 12 e cair para 1,2, divide por 10. Tá? Então a gente vai aplicando a propriedade, como aqui é expoente, né? A gente vai utilizar essa da potência aqui, tá? Ou seja, o 2 vai multiplicar o log aqui, então vai ficar 2 vezes o log do 2, tá? Quando aparecer expoente aqui dentro, a gente vai jogar ele aqui para frente, tá? Então fica 2 vezes o log de 2, mais o log de 3, porque aqui a gente está falando em produto, e menos o log de 10, tá? Que é uma divisão, tá? É só a gente jogar os valores, tá? De quanto que vale esse, quanto que vale esse, aí tira um aqui, a gente consegue achar o log de 1,2, caso precise lá de determinado problema, tá? Então, 1,5 é que eu posso, com 2, 3 e 10, tá? Não necessariamente todos, tá? Conseguir 1,5, tá? De cara a gente pode olhar ali que se eu dividir 3 por 2, né? Vai dar 1,5, né? Ou seja, R$ 3 para duas pessoas, dá 1,50 para cada um, né? Então eu posso escrever que 1,5 equivale a 3 sobre 2. Então o log de 1,5 é o log de 3 sobre 2. Como aqui é divisão,
né, cai a subtração. Carrega 2 aqui, tá? Então fica o log de 3 menos o log de 2, tá? Precisando, vai na tabela e acha, tá? Log de 0,03. A gente pode escrever como 3 sobre 100, tá? Ou seja, 3 divididos por 10 é 0,3. E dividido por 100 é 0,03, tá? Ok? A quantidade de casos aqui vai ser o número de zeros aqui embaixo, né? Então vai ficar 3 sobre 100. Aqui 100, né, para chegar no 10 eu tenho que escrever como 10 ao quadrado. Então fica o log de 3 sobre 10 ao quadrado. Está dividindo. E aqui é a potência. Então eu vou pegar o log de 3 menos, porque está dividindo, e o log de 10, como está ao quadrado, jogo o quadrado para multiplicar aqui, tá? Usando a propriedade da potência. Então fica log de 3 menos 2 vezes o log de 10. Tá? Significa que se eu quiser encontrar o log de 0,03, eu vou pegar o log de 3 e tirar 2, né? Porque já que isso aqui é 1, fica 2 vezes 1, 2, né? Então se eu pegar o log de 3 e tirar 2, eu consigo achar o log de 0,03. Ok? Isso aqui é mole, né? Eu tenho um log de 1 sobre 3, eu posso usar ali a propriedade do cologaritmo, né? Que é 1 sobre 3. Isso aqui a gente vai usar sempre que aqui é 1, tá? Então eu posso dizer que é menos, tá? O logaritmo do denominador, tá? Menos log de 3, tá? Log de 5, eu posso conseguir o 5 usando lá o 10 divididos por 2. Né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, se eu precisar do log de 5, não tiver informado, mas eu souber o de 2 e o de 10, então eu consigo, tá? Com esses artifícios aqui, descobrir o de 5 quanto que é. Então ficaria o log de 10 menos o log de 2, tá? É só pegar 1 menos o valor do log do 2 que eu consigo achar o log do 5. Log de 16, tá? Aqui a gente decompondo 16, tá? Vai ficar 2 elevado a quarta, tá? É só fazer 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, né? Por 2 dá 2, a gente consegue que é 2 elevado a quarta, tá? Então, estou fazendo para a gente economizar também tempo e uma coisa que vocês deduzem até com facilidade, acredito, tá? Aí usa essa propriedade aqui, tá? Quando tem um log, tá? E está elevado a um expoente, joga o expoente multiplicando. Então fica 4 vezes o log do 2. Ok? Log de 20. Para conseguir, usando 2, 3, 10, conseguir 20, mole, né? 2 vezes 10, né? 2 vezes 10 é 20. Então é só converter, como é produto, vira soma. Então fica o log de 2 mais o log de 10. Log de 300. Eu posso escrever como log de 3 vezes 100, que é 10 ao quadrado. Né? Ou seja, 10 ao quadrado é 100 vezes 10, 300. Né? Perdão, 10 ao quadrado, 100 vezes 3, 300. Então eu posso converter produto, converter em soma. Então fica o log de 3 somando. Como aqui é expoente, joga para frente do log de 10. Então fica log de 3 mais 2 vezes o log de 10. Eu quero calcular o log de 8.000. Como é que eu consigo usar no 2, 3 e 10, multiplicando ou dividindo, ou os dois, achar 8.000. 8.000 eu posso fazer o seguinte, falar que é 2 elevado ao cubo, tá? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, e multiplicando por 10 ao cubo, que é 1.000. Tá? Então fica 8 vezes 1.000, que é 8.000. Ok? É só decompor o 8 ali, que vocês vão ver que é 2 ao cubo. Tá? E 1.000 é 10 ao cubo. Então, como aqui é produto, nós vamos converter na soma de 2 log. Mas como tem expoente, esses expoentes vão passar multiplicando. Então a gente vai ficar com 3 vezes o log de 2, que aqui é o expoente, somando, porque a gente está multiplicando esses dois fatores, tá? Por 3 vezes o log de 10, que é o expoente ali do 10 ali, tá? Log de 2 de 24.000, tá? Como é que a gente consegue 24.000 usando esses caras aqui, tá? Vamos lá. Posso fazer aqui 24.000 de cara, é 3 vezes 8, que é 24.
e 24 vezes 1000 para conseguir 24.000. E o 8, eu já sei que é 2 ao cubo. Então, eu consegui aqui o 2, o 3, o 2 e o 10. Ou seja, começa esses valores aqui, tá? De 2, 3 e 10. Então, a multiplicação de 3 fatores. Vou converter na soma dos 3 aqui, igual esse segundo caso aqui, tá? Então, vai ficar o log de 3, né? E somando com o log de 2, mais o log de 2 está expoente 3. Então, 3 passa multiplicando. E depois somando, porque está multiplicando aqui pelo 10, tá? O log de 10 e esse 3, que é expoente, passa para frente, tá? São essas as propriedades, tá? Depois a gente vai fazer os exercícios para dar uma treinada, tá? E continuar depois a aplicação disso em termos de problemas, tá? Passem para o caderno, tá? E a gente discute qualquer dúvida, tá? A gente entra em contato, a gente vai resolvendo aí, tá bom? Um abraço a todos aí, tá?